Minha gente querida, já ouviu o lema? Desacelere, seu bem maior é a vida. Criado em 2014, o movimento Maio Amarelo tem como objetivo principal colocar em pauta a segurança viária e mobilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Você sabia que milhares de acidentes fatais poderiam ser evitados com medidas muito simples? Pois é, prudência no trânsito e a importância de reduzir a velocidade são alguns dos assuntos que a gente vai abordar a partir de agora. E para conversar com a gente, minha gente, para conversar com a gente aqui, nós vamos receber na Salinha da Saúde. Ela é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, minha gente, aqui em Roseira. É a inspetora Rafaela Vaz, que a gente convida para entrar na Salinha da Saúde. Boa tarde, inspetora. Bem-vinda, que é prazer receber. Muito obrigado, em nome aqui da TV Aparecida, o carinho de vocês, a instituição da Polícia Rodoviária Federal, por estar aqui e ajudar tanta gente. Eu tenho certeza que vai ser informações valiosíssimas. Sim, obrigada pelo convite. Então, por favor. Gente, né? Eu li certo, né? Faltou alguma coisa? Assim, porque chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 8ª Delegacia da PRF em Roseira, né? Aqui eu posso lhe tratar como inspetora? Isso, pode Inspetora ser. Rafaela Vaz. Então, seja muito bem-vindo. O que é, talvez a primeira pergunta, assim, a Polícia Rodoviária Federal, que tem um crédito maravilhoso, que tem uma autoridade, né? Pelo cargo, mas também pelo trabalho que faz, assim, qual é a principal função, digamos, as principais funções dentro, assim, desse patrulhamento das rodovias? A principal função da PRF, né, e assim, como as outras polícias também, é salvar vidas, né? Nós trabalhamos diretamente com o trânsito. Então, nossa principal função é fazer a fiscalização, né, desses condutores e veículos que estão transitando nas rodovias federais e também o policiamento, né, não esquecendo aí dos crimes. Então, são essas duas vertentes, a segurança no trânsito e a parte criminal. Ok. Agora, todos nós usamos, né? Eu moro em São José, venho em Aparecida, eu venho pela rodovia Presidente Dutra, enfim. Então, a gente usa essas rodovias e graças a Deus, a gente sempre passa perto, né? De um posto, né? É chamado assim um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e isso nos dá uma garantia, uma paz, no sentido assim de que, ou seja, existe controle, existe alguém olhando por nós, até mesmo para evitar riscos, né, de suspeitos, assim, porque tem gente que entra na rodovia com uma inconsequência, né, com uma irresponsabilidade enorme, ou seja, a gente está tentando fazer a nossa parte, dirigir bem, preparar o nosso automóvel, mas tem os imprudentes, então a Polícia Rodoviária fica atento também a isso, inspetora? Sim, as nossas unidades operacionais, né, os postos, eles servem assim como um ponto de referência mesmo, né, para aquele que está transitando a rodovia. Agora você imagine aqui na Dutra, a gente tem um trânsito imenso diário aí, um VDM muito alto, né, e às vezes as pessoas falam assim, acabam não vendo, né, a polícia tanto como gostariam, mas é porque é muita gente passando, né, e os policiais estão distribuídos nesses postos, né. Mas o importante é ter esse local de referência. No Brasil, né, aí afora, né, o posto da Polícia Rodoviária Federal faz muito esse papel de referência mesmo, um local que ele pode parar, que ele pode ter um amparo, um apoio, uma informação que seja de um trajeto, né? Então, é importante ter essa presença, né, da polícia na rodovia, traz essa sensação de segurança a quem está utilizando. Ô, inspetora, qual deve ser a reação, né, do condutor, né, de um automóvel quando é acionado no sentido de que a Polícia Rodoviária Federal está assim, sinalizando para parar? Qual é a atitude, o comportamento do condutor? A principal questão é quando verificar algum intermitente, né, que a gente fala que é o giroflex da viatura, né, está ligado. Ao verificar uma viatura intermitente, que seja qualquer veículo de emergência, ele já reduzia a velocidade para poder entender o que está acontecendo naquele cenário, né? Não assim, pisar diretamente no freio, mas de repente tira o pé do acelerador para ele ter mais tempo de reação, né? Para poder dar tempo de parar
se for necessário. Então, é muito importante ter esse cuidado. Obediência, né? Também no sentido assim, sim. se está sinalizando... O que a gente percebe, o que acontece aqui na Dutra, o acidente que mais ocorre é a colisão traseira. Ok. Então, muitas vezes, por isso mesmo, por essa falta de atenção, né, desse cuidado, de manter a distância do carro à frente. Então, a gente tem que estar atento. Quando a gente está transitando numa rodovia como a Dutra, que em média os carros estão transitando a 100, 110 km por hora, é preciso ter essa atenção. Ok. A gente lembrando que nós estamos no Maio Amarelo. O Maio Amarelo justamente é essa saúde no trânsito. E hoje aqui conosco a inspetora, né, a Rafaela Vaz, que está nos ajudando assim. Você está vendo o nosso cenário, por exemplo, eu abri aqui o nosso cenário, hoje está repleto assim de sinalizações. Depois ela vai falar um pouquinho, não vai explicar as placas, não se trata disso, não é um teste, enfim, mas da importância, a gente dá importância assim de ter essa atenção quando se sai de casa. Ô, inspetora, existe uma regra que a senhora vai corroborar, né? Por exemplo, quando você está numa rodovia, uma Dutra, né? Você está dirigindo com uma atenção, enfim, ou seja, porque está um ambiente que não é o teu, está longe de casa, longe do teu convívio, enfim, ou seja, você está ali tenso e atento, né? Quando você entra, né, no teu bairro, próximo à tua casa, parece que o teu cérebro, presta atenção, né? Parece que o teu cérebro, ele relaxa, né? Ele se acomoda. Eu conheço esse local, eu já domino esse local. E existe uma literatura que diz que talvez seja um ambiente que tem mais acidentes, sim, porque o teu cérebro se acomoda ali, é isso? Sim, existem estudos que falam sobre isso, que a maioria dos acidentes ocorrem 5 minutos após a pessoa sair de casa, né? Então, assim, é importante também ter essa atenção, né? Eu acho que é o cuidado com o outro, né? Não podemos nunca esquecer que o trânsito é um ambiente coletivo, a gente precisa dividi-los com as outras pessoas, então... Às vezes eu estou com pressa, mas eu não posso, né, transpor meus problemas para as outras pessoas. Sempre pensar que tem crianças, tem idosos que podem estar atravessando a rua, motociclistas, então são os entes assim, mais frágeis, né, do trânsito, né? Então é importante que todos tenham essa consciência e principalmente não relaxar, né? É difícil, né? A gente sabe, né? Porque a gente conhece o ambiente. Né? Muitas vezes a gente fala, você chegou em casa e falou assim, nossa, mas eu nem lembro por onde eu passei direito, né? Muitas vezes acontece isso mesmo. Mas é importante a gente se policiar, né? Para que isso não ocorra e evitar elementos distratores, né? Como o uso do celular. Infelizmente, a gente vê que cada vez mais as pessoas têm cometido essa infração, né? Porque é uma infração de trânsito, mas que é muito perigosa também. Exato, né? Mais do que a multa em si, a infração é um risco de vida da pessoa, sim, e outras pessoas. Por isso, aliás, a gente fez até um postzinho junto, Maio Amarelo, juntos por um trânsito mais seguro, não use o celular enquanto dirige, mantenha sempre a atenção aos pedestres e ciclistas, obedeça às leis de trânsito, né? Um trânsito seguro depende da sua atenção, priorize a vida. Bonito aí, dá um print aí nesse post aí também, viu? Isso, dá um print aí que a gente já vai chamar a primeira pergunta, já tem pessoas interagindo conosco, querem perguntar aqui a queridíssima inspetora. Vamos lá, primeira participação. Nicole Farias, de Tefé, Amazonas, inspetora. Boa tarde. O que eu devo fazer em umas situações de chuva intensa ou neblina nas rodovias? Que é muito comum, ela falando de Manaus lá, Tefé, mas aqui para nós também é muito intensa, né? Então, Nicole, a gente vê, assim, são várias situações que a gente acaba passando com relação à chuva, né? Agora aqui no nosso região, né, temos chuvas muito fortes e eu acredito que em Manaus também existe esse problema, né? Sempre assim, não parar de uma vez o veículo, procurar um local seguro, né? Porque o acostamento, ele não é o local mais adequado para se parar. É em caso de emergência, que você precisa parar alguns instantes, mas sem procurar um posto de serviço. Então, assim, tá chovendo muito forte, não estou conseguindo enxergar, procure um local adequado para parar seu veículo para esperar essa chuva passar. Assim como a neblina também, né? No caso de neblina, a gente sempre orienta a usar o farol baixo do veículo, né? Não o farol alto, que o farol alto ele acaba ofuscando ainda mais a visão.
E da mesma forma, não se sentiu seguro, não estou conseguindo enxergar direito, procura um lugar para parar, aguarda alguns instantes, alguns minutos, que é bem provável que esse tempo ruim passe, né? E a pessoa consiga prosseguir com segurança. Acima de tudo também, se são aquelas estações chuvosas, assim, verificar os pneus, né, ver se não estão assim, meio carequinhas, porque pode ser uma aquaplanagem, derrapar. Algumas pessoas né? acabam negligenciando muito a questão dos pneus, né? E eles são responsáveis aí pelo atrito com o pavimento, então são muito importantes, principalmente em chuva, né? Então, às vezes não consegue frear ou mesmo a aquaplanagem ocorrem por conta do mau estado dos pneus. Aí vem aquela pessoa que diz assim, ó, eu uso cinto de segurança no banco da frente, o motorista, o caroneiro, mas banco de trás, nem pensar. Cinto de segurança. Frei, infelizmente, ainda a gente verifica muitas pessoas cometem esse erro, né, de não colocar o cinto no banco traseiro. Acaba esquecendo mesmo, ou acho que não é necessário, né, mas é muito necessário. As pessoas no banco de trás, os feridos nos acidentes acabam sendo essas pessoas que estão sem cinto. Muitas vezes a gente verifica nos acidentes, quem está na frente com cinto nem se machuca e as pessoas atrás acabam se machucando gravemente. Estão soltos, né? Então tem que colocar o cinto sempre. E o condutor é o responsável por essa verificação, né? Tanto é que, no caso, né, de uma fiscalização, quem leva a multa é o condutor, mesmo que seja o passageiro que esteja sem cinto. Se alguém lá atrás não está com cinto, a culpa é do condutor a multa vai para ele. Que não exigiu essa ação coletiva dentro do carro. Exatamente. Olha que interessante. O que a gente podia fazer, então, para prevenir com prevenção contra acidentes? Até um postzinho aí que a inspetora podia comentar, né? Use corretamente os equipamentos de segurança, né, os cintos de segurança, como a gente já falou, as cadeirinhas, né? Então, tem uma cadeirinha, tem uma cadeirinha tem que amarrar. aqui, né? Tem que estar colocada adequadamente no veículo, ancorada corretamente, como a gente diz, e a criança tem que estar com o cintinho também, que a gente verifica muitas vezes, coloca a criança na cadeirinha e acaba não afivelando o cinto da cadeirinha. Então, ter esse cuidado de sempre usar, que está na lei, então tem que usar, né, de acordo com a faixa etária das crianças. Então, até 7 anos exige ali um tipo de assento, né? 7 anos e meio, aí já pode usar somente o cinto, se a altura permitir, né? Os pais têm que olhar também a questão se o cinto estiver posicionado adequadamente na criança, né? Então, igual, se tem uma criança no carro, não está com o cinto, com a cadeirinha e com o cinto, o condutor que vai levar, além da bronca, vai levar multa. Isso, aí ele vai levar uma multa e, além disso, vai ter que providenciar, né? Senão o carro não sai dali. Ele vai ter que providenciar uma cadeirinha ou algum outro veículo que possa levar a criança com a cadeirinha, né? Porque senão ele não consegue sair. Então aí o celular... né? O celular, que é um problema, né? Infelizmente a gente vê que só cresce e é até uma infração de difícil a gente flagrar, né? Porque tem que estar em movimento ali, então é mais difícil a PRF fazer uma multa de celular, mas assim, infelizmente ainda as pessoas estão utilizando e a gente percebe assim, muitos acidentes ocorrem, falta de atenção, não deu tempo de frear, meu freio não funcionou, mas muitas vezes está relacionado sim ao uso do celular. E eu acho que vai muito da consciência, assim, como nós não conseguimos flagrar esse tipo de infração, né? A pessoa tem que ter, né, essa consciência. Se você está viajando, ou mesmo no trânsito, a sua volta ali, você está com sua família, então você tem que estar prestando atenção no que está fazendo. Né? Se vai sair de casa, tem muitos carros que já possuem, né, inspetora, o sistema do Waze, do GPS, enfim, ali da localização do endereço ali, já está no carro. E muitos usam o celular com aquele adaptador. Quer usar isso, né? Programa antes de sair, certo? Não fica ajeitando enquanto está dirigindo, né? É outro erro também, né? Até o próprio cinto de segurança, né? Muitas vezes a pessoa sai com o carro, aí depois vai afivelar o cinto. E a pressa, né? Infelizmente, as pessoas querem tirar o tempo perdido no trânsito, né? Então, acho que tudo é programar, né? Tentar criar essa consciência nas pessoas. Uma cultura, Uma né? cultura. Ali colocou, esteja atento aos pedestres e ciclistas. Né? Então... Que pode aparecer do nada, né?
Sim, e são né, o elo mais fraco, né, vamos dizer assim, que vão se machucar mais. Desprotegidos, né? Estão desprotegidos e vão se machucar mais no caso de um acidente. Então é importante. E a gente se colocar, né, no lugar do outro. Eu dou sempre o exemplo do idoso, né, que tem uma dificuldade de atravessar uma rua. Então, ele não vai atravessar com tanta rapidez. E aí, de repente, um veículo que está acima da velocidade. Uma moto que sai do nada, né, que aparece. Motociclista também, né? Então, e tem esse cuidado. Os ciclistas, por vezes, não têm um local adequado para andar, né? Então, acabam tendo que andar na rua mesmo. Não tem ciclovias. Mas a gente tem que respeitar que é um meio de transporte também, né? Passando por uma área escolar, reduzir a velocidade mesmo, né? Eu acho assim que a área escolar é mais fácil, que é bem sinalizado, né? Normalmente já tem um pouco dessa cultura. E como a criança não tem essa cultura do cuidado, então ela corre mesmo. Muitos municípios já colocam até mesmo radares próximos às escolas, por isso mesmo, para as pessoas já serem obrigadas a reduzir a velocidade, né? E claro, né, conhecer os fatores climáticos aí para ficar atento, né? Começou a chover, né? Sinaliza, enfim, o farol, etc, né? Sempre, na chuva é bom reduzir a velocidade, né? Porque o atrito com o asfalto vai diminuir. Mesmo o pneu estando bom, quando está molhado vai acabar diminuindo. Então, diminuir a velocidade já ajuda você a manter a estabilidade do veículo. Inspetora, um certo momento aí a gente tinha, né, essa obrigatoriedade de sair pelas rodovias, ligar o farol. Essa lei ainda continua, é vigente, é obrigatória? Como é que é? Sim, essa lei ainda é vigente, mas somente para estradas de pista simples, que a gente fala, né? Que não tem o canteiro no meio e tem duas faixas. Como a Dutra não é obrigatório. Na Dutra. Aí eu já ligo, não sei. Mas é importante, porque assim, você ver e ser visto, né? É muito, porque como a motocicleta, por exemplo. Gostei de ver e ser visto, gostei disso. A motocicleta é obrigatório, o tempo todo a motocicleta tem que estar com o farol aceso, né? E assim, é importante, mesmo aqui na Dutra, você já criou a cultura. Eu já criei a cultura, na Dutra, eu também, assim, já ligo os faróis, mas por lei, hoje, somente em pista simples. Olha aqui. Maravilha. Temos pergunta ainda, querida diretora? Temos mais perguntas aqui para a inspetora Rafaela. O Diego Rocha, de Várzea Grande, lá no Mato Grosso. Boa tarde, Diego. Que bom que você está conosco, Diego. É verdade que dirigir cansado pode ser tão perigoso quanto dirigir alcoolizado, doutora? Pergunta o Diego. Sim, Diego, é tão perigoso quanto, sim. Só que o cansaço a gente não consegue medir, né? O teor alcoólico no sangue, a gente hoje temos meios de aferir, mas o cansaço não. Então, a gente depende muito de orientação mesmo, de conscientização da pessoa. No caso de motoristas profissionais, já existe uma lei que chama Lei do Descanso, que obriga os caminhoneiros, motoristas de ônibus a cumprirem um horário mínimo de descanso na sua jornada de trabalho. Então, a gente já tem esse trabalho, a gente faz fiscalização em cima disso, para garantir que eles possam ter o descanso e a hora que estiver dirigindo esteja em condições de dirigir. Mas sim, o cansaço é tão preocupante quanto o álcool no organismo, sim. Então é importante a pessoa que for pegar a estrada, esteja descansado, né? A sua vida é mais importante. Que maravilha, minha gente. Essa é a TV Aparecida, nós aqui no Saúde e Fé, trazendo essa questão Maio Amarelo, saúde no trânsito. É importante, é uma prestação de serviço que a gente está trazendo para você. E já estamos de volta, minha gente, com o nosso Saúde e Fé. Hoje, Maio Amarelo, saúde no trânsito. Estamos recebendo a inspetora Rafaela Vaz, que é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 8ª Delegacia da PRF de Roseira, minha gente. Assim, aceitou o nosso convite, que brilhantemente está dando uma aula sobre os cuidados, prevenção no trânsito, condução segura, já que estamos assim nesse mês próprio para isso, viu? Rafaela, inspetora, nós temos mais perguntas assim que a gente quer orientar, acima de tudo, dessa importância, né, de a gente ter assim, um trânsito seguro. Depois a gente vai falar sobre saúde mental também, tem um post aqui que a inspetora vai comentar. Mas o Manuel Campos, de Palmas, Tocantins, que a gente agradece a participação, viu, Manuel? Ele pergunta, existe alguma orientação especial para motoristas durante viagens longas? Pergunta o Manuel.
Olha, boa tarde, Manuel. Sim, importante é o planejamento, né? Por exemplo, vamos sair do Tocantins para vir para São Paulo. Programar suas paradas, né? Evitar transitar mais que 800 quilômetros por dia, por exemplo, porque se torna muito cansativo. Se possível, fazer o revezamento dos motoristas, mas principalmente é o planejamento, fazer um roteiro mesmo, fazer a revisão do veículo antes de sair de casa, itens de segurança, os freios, os pneus, sistema de iluminação e pensar que o bem mais valioso que você tem, que é a sua família, pode estar com você ali. Então é importante todos esses cuidados, né? Ô, inspetor, eu vou fazer uma pergunta bem discreta aqui, mas assim, é interessante a gente saber. Por exemplo, eu estou viajando, eu vejo lá na frente, né, uma unidade, né, um posto, uma unidade aí da Polícia Rodoviária. Eu posso chegar? Sim. Eu posso chegar lá com cuidado, estacionar, fazer uma pergunta, etc., sim, uma orientação, ou de repente eu chego lá, eu ganho uma bronca e saio com a multa de lá. Como é que é esse contato aí com o condutor? Nós temos um exemplo aqui, tem um posto aqui em Aparecida, que é bem próximo aqui ao santuário, né? E a gente recebe muitas pessoas ali, principalmente durante os festejos, né? Mas durante o ano todo, pessoas que estão vindo a Aparecida, querem alguma informação. E assim, é uma área de segurança, lógico, né? Tem que ter um certo cuidado, não é chegar de qualquer forma, abruptamente, que os policiais estão ali também. Tem a questão de segurança, infelizmente. Monitorando aí. Tem a criminalidade, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Mas assim, pode chegar sim, são bem-vindos. E nós estamos ali para servir o público também, né? Então, somos, além de policiais, servidores públicos, e aí tirar dúvidas e qualquer outra situação. Mas, assim, se ele está com o carro alguma coisa errada, ele corre o risco de também sair com uma multa. Então, esse risco a gente não pode eliminar, né? Se tiver com alguma coisa errada no carro. Mas então pode chegar, pode tirar uma dúvida, pode, assim, uma orientação. Sim, aqui no posto de Aparecida a gente faz muito isso. Que maravilha, viu? Diretora, tem um postzinho que a gente prometeu, que é a questão, creio, saúde mental, aliás, equilíbrio mental. É importante, eu gostaria que a inspetora comentasse aí no trânsito, porque tem aqueles exaltadinhos, enfim, aqueles impacientes. Então, fala um pouquinho sobre essa realidade aí, inspetora. Sim, a gente vê que muitas pessoas estão com pressa, né? Uma pressa, nossa, enorme. E às vezes a pessoa no outro veículo faz alguma manobra, né, mais abrupta, e quem está dirigindo, né, fica nervoso também, né? Então é importante ter esse equilíbrio, porque assim, não importa se o outro está cometendo alguma infração, está errado, mas a vida de todo mundo que está em jogo, né, em risco ali, a integridade física. Então é importante ter esse equilíbrio, não é, porque ele me fechou, eu vou fechar ele também, vou ultrapassar ele e vou ficar freando na frente dele. Essa vingança. Então, assim, é bem adequado, assim, respirar, né, para retomar a sua calma ali, né, lembrar que o trânsito acontece, infelizmente acontece muito, né, disso, e ela evita reações impulsivas, né, pensar, né, nossa, o que eu estou fazendo? As pessoas às vezes saem de si mesmo no trânsito, né. Usar transporte público, carona, é interessante quando é possível, né? Se a pessoa pode, né? E os seus limites, principalmente do cansaço, né? A gente fala, a pessoa está cansada, está com sono, mas eu tenho que chegar, mas assim, é importante chegar bem, né? Onde quer que esteja indo, que chegue bem, né? E hábitos saudáveis, lógico, né? De dormir, atividade física, tudo isso ajuda, né? Se você manter equilíbrio, né? Então, claro, aí tem os recursos que muitas vezes as pessoas usam, café, esses energéticos. São paliativos, né? Ele pode funcionar ali naquele momento, mas passou o efeito, aí o cansaço parece que volta dobrado, né? Mais uma perguntinha? Temos mais uma perguntinha, porque nós temos uma mesa, eu tenho que mostrar, tenho que fazer um teste hoje aqui, viu? A Isabelle Figueiredo, de Tubarão, Santa Catarina. Boa tarde, Isabelle, que seja muito bem-vinda, representando a linda e bela Tubarão. Quais dicas poderia me dar sobre a direção segura ao transportar idosos ou pessoas com mobilidade reduzida? A Isabelle pergunta, inspetora. Isabelle, então, os idosos e mobilidade reduzida, eu acredito que a maior dificuldade seja no embarque e desembarque, né? Então, sempre verificar
essa questão, hoje já temos bastante difundido vagas, né, para idosos, para cadeirantes, então já facilita um pouco. Eu acredito que essa seja a maior dificuldade. Assim, no trânsito em si, se a pessoa tem condições de se manter sentada, né, com o cinto afivelado, eu acredito que não tenha grandes problemas. Mas aí só esse embarque e desembarque. Eu acredito que a nível Brasil, por vezes, não vai ter esse local adequado. Então, quem está transitando com essa pessoa, ter esse cuidado, né, para no recuo, alguma coisa assim, para não colocar em risco a pessoa e os outros também que estão transitando ali. Muito bem. Inspetora, eu posso fazer um convite para a senhora? Sim. Ali a gente preparou uma mesa, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre o teste do bafômetro. A querida podia me acompanhar aqui, eu vou pegar o aqui, por favor, né? Aqui tem elementos assim, né? Aqui, por favor, por favor. Aqui tem elementos, enfim, ok, imagino que tem bebida alcoólica, mas tem frutas, tem, enfim, doces com licores, enfim, listerine, ou seja, enxaguantes bucais, suco de uva, enfim. A pergunta é muita gente, será que eu tomando uma festa, eu tomei um suco de uva, será que passa no bafômetro? Eu posso convidar algumas pessoas, quem que eu convido? Assim, vem cá, a Sara, nossa produtora, obrigado, Sara, pela presença aqui. A Sara vai experimentar o quê, Sarinha? Você vai experimentar o quê? Um suco de uva. Então, Sara, você vai experimentar o suco de uva. Ela pode experimentar e fazer o teste também? Pode, sim, né? Ok, vê se um suco de uva que a Sara está tomando, uma delícia, não vai tomar a garrafa toda porque a gente vai repartir, né? Ela tomou um suco de uva, ok. Ela vai fazer, está dirigindo, né? É um suco de uva concentrado. Não acusou, né? Não acusar, não acusou. Quando acusa, ele fica vermelhinho. Ok. Então, suco de uva, mesmo sendo concentrado, né? Por favor. Eu acredito assim que, como a uva, ela fermenta, né? Então, tem toda essa questão. De repente, a quantidade que a pessoa tenha tomado e essa fermentação, pode ter algum teor alcoólico na pessoa, né? Mas assim, nada que vá acusar no etilômetro. Ou se acusar, algo que vai sair rapidamente. Então, nós temos sempre o procedimento de repetir o teste, né? Esse tipo de teste que eu fiz com ela é um teste passivo, que a gente fala, né? A gente faz à distância. E aí, acusando alguma coisa, a gente coloca um bocal nesse aparelho e faz o teste ativo, que aí ele vai indicar a quantidade realmente de álcool que teria ali. Mas ainda assim a gente repete o teste após 15 minutos, para garantir realmente que não foi um caso assim de algum outro elemento que não seja o álcool que esteja no organismo da pessoa. Tá. Teria como condições de... Por exemplo, por que a gente tem fruta? Obrigado, Sarinha, obrigado. Frutas ali. Uma fruta também pode? Algumas dúvidas. O pessoal na internet acaba comentando, né? Pela mesma questão do suco de uva, né? Porque o vinho vem da uva, né? Então as pessoas acabam associando essa questão da uva também, essa questão da fermentação mesmo. Que pode ser que acuse, não é descartado, né? Mas como eu expliquei, a gente fazendo o teste novamente, provavelmente vai ser descartado daí essa questão do álcool. Então tem um momento que assopra, eu nunca tinha visto assim de perto, eu confesso, né? Esse aparelho é passivo, ele capta o álcool do ambiente mesmo, estão bem próximo. A pessoa sopra, próximo, ele já acusa. Mas tem uns que tem um tubinho. Isso, aí é esse aqui mesmo, a gente coloca o tubinho aqui. E aí faz o teste ativo, que a gente fala que daí ele mede a quantidade. Aí quando a pessoa está alcoolizada, ele vai dar a quantidade realmente de álcool que vai ter. Tem muita gente que quer assim, contribuir aqui, né? É o Alex, né? Alex. O que você vai escolher aqui, Alex? Pode ser uma fruta. Uma fruta? Vai lá. Então, né? Oi? Uma fruta com ele aqui? Então pega lá uma fruta, vai comer uma... Maçã? Ele vai comer uma maçã, já ganha de presente também, né? Você é esperto, né, Alex? Não é o suficiente? Né? Ele, se tiver alguma coisa relacionada a álcool, né, já apareceria, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você só comeu a maçã hoje? Foi só a maçã? Só. Tá bom. Vamos lá. Peraí, vai.
Verde. Ah, tá. Passou. De brinde você ganha maçã, tá? De presente. Então, obrigado, Alex. Obrigado de coração, viu? Então, tá vendo? Uma fruta, a gente tá colocando assim. Agora tem aqui, por exemplo, tô vendo pães. Bolo, tem né? bolos aqui, tem até um licor de chocolate. É bombom de licor, né? Bombom de licor. Bombom de licor. Esse provavelmente tem Eu posso experimentar? Pode. Eu vou experimentar. Bombom de licor. É qualquer um desses aqui? Porque ele tem licor mesmo tem também. licor, gente, aqui, ó. Eu tenho que tomar o licor, pá. Eu tenho missa hoje ainda, hein? Tem um licorzinho aqui dentro. Então, Agora, vamos lá. isso aqui tem um pouquinho de álcool aqui dentro, Tem. né? Vamos lá. Só vai sobrar. Ó. Olha, tá vendo, gente? Ó, licor de chocolate, bombom de chocolate aí, ó. Já acusou. Já acusou. Já acusou. Mas aí, assim, como eu disse, a gente tem várias etapas do teste, Ok. né? A gente faz. Então, aí, o próximo, se a gente parasse o senhor acabou de comer um bombom de licor, parou. Vamos fazer o teste de etilômetro e acusar se... Como eu não tô dirigindo, eu volto para São José, não tô dirigindo, viu? Então eu posso comer. E a gente faria o outro teste, que é o teste ativo, que por conta da quantidade, aí, ele daria um valor muito baixo, né? Mas assim, a nossa legislação não permite zero, né? Não permite nada acima de zero. Então, a gente faria o teste com o senhor, acusando algum valor pequeno ali, aí você fala assim, eu comi um bombom agora, provavelmente ia ter todo o contexto, e aí aguardando 15 minutos, provavelmente fazer de novo não ia dar mais nada. É porque acontece conosco, do ponto de vista assim, da função sacerdotal, porque a gente às vezes tem que rezar uma missa, né, uma missa no local, se dirigir para outra comunidade, Sim. outro bairro, para rezar outra missa. Ou seja, ali também tem, ou seja, o vinho canônico, por mais que seja um vinho baixo, mas é um vinho canônico, né? Sim. Um vinho, né? Uma vez um padre me questionou, né, eu até cheguei a fazer o teste com ele. Eu levei um teste portátil e aí não acusou não. Okay. Porque assim, realmente é pouco, né, a quantidade de vinho que toma, né? E como o senhor falou, o teor alcoólico é baixo. E assim, como tem a missa, ele termina de rezar a missa, então tem um tempo ali, né? Mas assim, sempre no questão do bombom de licor ou qualquer outra questão, é ingerir líquido. Então qualquer dúvida que tem, será que alguma coisa que eu ingeri vai dar? Beba bastante água, que se for pouca coisa vai ser eliminado. Soninha, vem cá, Soninha. Soninha, o que você vai escolher aqui, Soninha? O que vai escolher? Vinagre. Vinagre, vai fazer uma salada, né? Uma saladinha, você vai experimentar um vinagrinho aqui, Soninha. Nossas produtoras aqui, gente, olha só, né? Hoje estão aqui, tomar um pouquinho de vinagre. Depois eu te dou um licorzinho, tá? Vai compensar, tá? Aí. Não, acusou. Não acusou. Quer ver que foi só eu que você... Então aí o vinagre nada, viu? Né? Rafael, cadê o Rafael? Vem cá, Rafael. Muita gente também tem dúvida, Rafael, aqui com o Listerine, tá? Você pode experimentar aqui, né? Então aqui o Listerine deu um enxaguante aqui, né? Eu vou emprestar o meu copo aqui para você. Não precisa não? Sou o Rafael, nosso cinegrafista aqui, nosso cameraman. Tomei metade. Ele tomou, né? Ele enxagou e tomou já, né? Esse é o Rafael. Realmente vai dar. Opa, olha, gente, enxaguante bucal, né? Aí, ó. Aí, doutora. Então, mas é como eu expliquei, provavelmente daqui a uns minutos, se a gente fizer com ele, já não vai dar nada, nenhuma alteração. Porque tá aqui ainda, né? Ainda aqui tá. nessa região, E né? se ele beber água e fazer asepsia bucal, provavelmente esse álcool todo já vai sair. Olha assim. Obrigado, Rafael. Obrigado, viu? Obrigado de coração, viu? Então, inspetora, diante desse quadro todo, claro, a gente tem cerveja, vinho, isso aí vai acusar mesmo, né? Então, mas assim, que orientação, ou seja, para ter um trânsito seguro, né, uma saúde no trânsito, ou seja, o que é importante observar? Eu acho que as pessoas não precisam se preocupar muito com essas questões assim de fruta, que como eu falei, se for isso realmente,
a gente vai refazer o teste e provavelmente Ok. não vai dar nada. O que tem que se levar em conta é sempre ter a consciência de quando ingerir bebida alcoólica não dirigir, né? Esse é o principal fator, é por isso que a gente fiscaliza, porque infelizmente ainda tem muitos acidentes, né, envolvendo pessoas alcoolizadas, realmente. Então não são pessoas que usaram enxaguante bucal, é porque realmente tinham bebido, né? Então a nossa principal preocupação é essa, evitar esses acidentes, né? Então essas dúvidas, né, normalmente acontecem a relação à cerveja zero, né? É importante usar que ela não é 100% zero, né? Ela é 0, alguma coisa, né? Então, assim, provavelmente se tomar uma ou duas realmente não vai acusar, mas se tomar 10 delas, talvez acuse alguma coisa. Mas se beber... Se beber, não dirige. É importante isso. Usa um transporte coletivo, um transporte por aplicativo. Ter essa cultura mesmo. Acho que falta ainda ao brasileiro, né? Levar essa cultura de eu vou sair, vou beber alguma coisa, vou providenciar um outro tipo de transporte, porque eu não vou poder dirigir. Exato. Maio Amarelo, juntos salvamos vida, cuide da sua vida e a vida dos outros também. Inspetora, muito obrigado de coração, foi uma aula, foi uma honra recebê-la em nome aqui da TV, do programa Saúde e Fé, dessa entidade. A gente agradece à instituição da Polícia Rodoviária Federal pelo serviço maravilhoso que sempre faz com maestria, com delicadeza, mas com a competência tremenda. Viu? Nós que agradecemos, né? Muito importante transmitir, né, todas essas informações nesse mês que é todo voltado à conscientização, né? E que estamos fazendo em várias ações educativas também, tentando criar a cultura de um trânsito mais seguro para todos. Obrigado de coração, viu? Deus a abençoe muito, leva o nosso abraço também à instituição, viu? Sim. Gente, depois dessa aula maravilhosa, né, a gente vai chamar o nosso momento de oração, mas antes quero só garantir assim que a Sônia e o Rafael, né, vão receber um licorzinho, uma frutinha para tirar aquele gosto do vinagre do enxaguante bucal. E a gente volta agora com o nosso momento especial, o nosso momento de oração. Pai Celestial, diante de Ti trazemos os corações aflitos e os corpos debilitados dos enfermos. Pedimos com humildade que estendas Tuas mãos curativas sobre eles, proporcionando-lhes não apenas saúde física, mas também fortaleza espiritual. Ajuda-os a encontrar em Ti a fonte de toda cura e conforto. Que a esperança brilhe em seus corações, mesmo nos momentos de maior provação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bom a gente poder circular com segurança. Que bom a gente poder ter o direito de ir e vir com segurança, né? O caminho certo. Quando a gente se prepara, quando a gente conhece, quando a gente traça os propósitos e os objetivos. Nossa vida espiritual é a mesma coisa, minha gente. É melhor seguir pelo caminho certo. O caminho certo é Jesus que nos mostra. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o trânsito certo que nos leva ao Pai. Então vamos procurar trilhar sempre, fazer o que é certo. A gente viu orientações hoje da Polícia Rodoviária Federal. Então a obediência, gente, assim, a fiscalização, o preparo para isso é fundamental. Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, eu quero invocar uma bênção muito especial sobre essa água, sobre essa jarra. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela alegria de poder estar aqui com esse programa Saúde e Fé. Hoje pedimos uma bênção sobre todos os teus filhos, pela intercessão de Nossa Senhora, de São Peregrino, de modo especial sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la, que através desse sacramental sejam derramados sobre cada uma de nossas vidas toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água é para a nossa convidada de hoje, viu? Gente, eu vou ficando por aqui. Nosso muito obrigado de coração. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Vá na missa na sua comunidade e vai dirigir, minha gente, com cuidado. Se beber, não dirija. Trânsito seguro salva a vida, viu? Que Deus abençoe e até semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe, tudo de bom. Fique com Deus. Pai, Filho e do Espírito Santo. Cura-me, Senhor. Enxuga
lágrimas de dor.